Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares, professor de Química. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é solubilidade, tá certo, meninos? Então vamos lá. Bom, para iniciar, quais são os objetivos da aula de hoje, hein, classe? Bom, na aula de hoje a gente vai ver o que? A gente vai definir o que é solubilidade, tá certo? A gente vai falar um pouquinho, né, diferenciar o que é um soluto, o que é um solvente e o que é uma solução, tá? Então a gente vai compreender o que é uma solução saturada, de uma solução insaturada e uma solução supersaturada, tá, meninos? E por fim a gente vai analisar um pouquinho a curva de solubilidade, tá certo? Vamos lá. Para a gente poder iniciar a aula, a gente primeiro tem que entender um pouquinho sobre o que é uma solução. E o que é uma solução? Uma solução nada mais é que uma mistura, né, uma junção, uma agregação de dois ou mais componentes, né, duas ou mais substâncias, que no momento que eu junto, que eu faço essa união, essa agregação desses componentes, eu vou obter então uma solução. E essa solução, né, ela consiste, ou seja, ela é dividida em duas partes, um soluto e um solvente. O que é o meu soluto? O soluto vai ser a substância que eu vou dissolver, né, que ela vai ser dissolvida e que se apresenta normalmente em menor quantidade. Já um solvente, o solvente nada mais vai ser que a substância que vai dissolver o meu soluto. Vai ser a substância presente em maior quantidade, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha para o exemplo aqui na figura. Para me obter uma solução, tá certo? Eu preciso de um soluto e de um solvente, onde o meu soluto vai ser dissolvido no meu solvente, obtendo assim uma solução. Agora vamos fazer a seguinte análise. Eu vou fazer, por exemplo, uma garapa, né? Aquela famosa água com açúcar, tá certo? Nessa água com açúcar, eu vou precisar de água e de açúcar, obviamente. Mas quem é meu soluto e quem é meu solvente? Ora, o solvente é a menor quantidade, o soluto é a maior quantidade. Se a gente for analisar, né, para eu fazer a minha garapa, né, minha água com açúcar, o açúcar vai ser aquele componente, né, aquela substância que apresenta em menor quantidade. Já a minha água, por exemplo, a água vai se apresentar em maior quantidade. Se ela apresenta em maior quantidade, então ela vai ser quem? O meu solvente. E no momento que eu faço essa mistura, nessa junção da água com açúcar, do meu soluto com o meu solvente, eu obtenho assim uma solução. Tá certo? Vamos lá. E o que é... Bom, então, o que é a minha solubilidade? A solubilidade é a capacidade que o material tem, né? Ou seja, o meu soluto, para ser dissolvido em determinado material, em determinada matéria. Então, assim, o meu solvente, numa certa temperatura. Então, a solubilidade vai ser o quê? Essa capacidade de um soluto ser dissolvido em um solvente a uma dada temperatura. Tá certo? Vamos analisar o exemplo aqui. No exemplo, a gente percebe o quê? Que eu vou ter 20 gramas de sal. Esses 20 gramas de sal vão ser adicionados a 100 gramas de água a uma determinada temperatura, que neste caso é 10 graus Celsius. Então, no momento que eu adiciono, que eu coloco o sal em água, o sal vai começar a ser dissolvido, né? Vai ser solubilizado em água, tá certo? E aí eu vou obter a minha solução de água com sal. Tá ok? Bom, só que a gente tem que entender que os solventes em questões, né, em estudos, eles vão ter uma quantidade, um limite máximo, né, para que eles consigam dissolver totalmente o soluto adicionado. Então, para que eu tenha um chamado coeficiente de solubilidade. E o que é esse coeficiente de solubilidade? É um valor limite, um valor máximo de soluto que pode ser adicionado ao solvente para determinar uma dada temperatura para formar uma solução saturada. Então, esse coeficiente de solubilidade vai ser o quê? Vai ser um valor específico de soluto que pode ser adicionado ao solvente e ele vai conseguir dissolver por completo todo o soluto adicionado, obtendo assim uma solução chamada de solução saturada, limite, tá certo? E aqui embaixo tem uma tabela, tá certo? Que vai dar o valor de coeficiente de solubilidade da sacarose em água, ou seja, de açúcar em água.
tá certo? Nessa tabela a gente aprende aqui valores de temperatura e a quantidade de sacarose que vai ser adicionada a 100 gramas de água. Ou seja, para cada 179,2 gramas de açúcar, né, de sacarose, eu vou conseguir dissolver por completo o valor todo em 100 gramas de água. Agora, se eu aumentar a temperatura, o que eu percebo? Eu percebo que o valor de sacarose dissolvido vai ser maior. Ou seja, eu consigo solubilizar, eu consigo dissolver mais soluto. Tá certo? Então a temperatura é um fator que influencia diretamente na solubilidade. Tá certo? Bem, a gente vai entrar agora na chamada classificação das soluções. As soluções elas podem ser classificadas em 3 formas. Solução, primeiramente, saturada. Como é a solução saturada? Como o próprio nome diz, é que saturado aqui, que chegou ao seu limite. E aí vamos dar um exemplo do meu achocolatado. Como é que o professor Linhares faz o achocolatado? Ele prepara 200 ml de leite e adiciona a esses 200 ml de leite 2 colheres ralas do meu achocolatado Toddy, tá certo? E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou adicionar essas 2 colheres de Toddy no meu leite, vou mexê-las, tá certo? E vou conseguir dissolver por completo todo o meu Toddy no meu leite, obtendo assim meu achocolatado, tá certo? Percebam aqui a entonação do achocolatado Toddy, né, do leite, né? Se muda essa coloração, essa entonação, tá certo? Para esse tom de marrom. E o que é uma solução assim saturada? É uma solução que atingiu o limite, né, a capacidade máxima de soluto dissolvido, ou seja, solubilizado, né? E assim. Então quer dizer o quê? Que uma solução saturada é quando ela atinge o limite máximo. E na minha solução em questão, qual é o valor máximo de soluto que pode ser dissolvido a 200 ml de leite? 2 colheres de Toddy. Agora vamos supor que eu vou aumentar a minha quantidade de Toddy. Eu sou meio exagerado e boto então agora 4 colheres de Toddy. O que eu vou obter? Vamos analisar agora pela figura. Se eu analisar a figura, o meu achocolatado agora ele vai ter uma entonação um pouco mais escura, só que no fundo do recipiente ele apresenta uma gororoba densa, né? Uma coisa mais escura, aonde se concentra, na verdade, o que? O meu soluto. E esse soluto aqui no fundo é um soluto que não consegue ser dissolvido na solução. Ou seja, ele faz parte da minha substância, da minha solução, mas ele não foi totalmente dissolvido. Tá certo? Porque eu aumentei o valor, ele passou do valor máximo que ele poderia receber. Tá certo? E neste caso, como ele apresentou uma parte no fundo, eu dou o nome dessa solução de solução saturada com corpo de fundo. O que é esse corpo de fundo? É uma parte do soluto que fica no fundo do recipiente. Ela também pode ser chamada de precipitado. Então, a solução saturada com corpo de fundo, ou precipitado, é a quantidade de soluto dissolvido que ultrapassa o limite de solubilidade, apresentando, né, parte desse soluto no fundo do meu recipiente. Tá certo? Já uma solução chamada de solução insaturada é quando eu vou ter aqui um valor menor de soluto que é o máximo permitido. Ou seja, para que eu possa, né, dissolver 1 colher de leite no meu 200 ml e obter essa solução um pouco mais clara, ela não tem uma entonação mais tão forte como uma solução saturada, onde eu tive que colocar 2 colheres do meu Toddy. Então, se eu coloco o valor menor que a capacidade que ele pode dissolver, que no caso é 2 colheres, né? E nesse caso eu estou colocando apenas 1 colher, então eu obtenho uma solução assim chamada de solução insaturada. E o que é uma solução insaturada? É quando a capacidade de soluto dissolvido ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. E nesse exemplo que a gente está estudando, qual é o coeficiente de solubilidade? 2 colheres do meu Toddy. Se eu coloco 2 colheres, eu obtenho a solução saturada. Se eu colocar 1 colher, um valor menor, eu obtenho a solução insaturada. Tá certo? E agora, professor, eu quero lhe dizer que eu sou meio exagerado. Lá em casa eu boto de 8 colheres. Né, que eu acho bom é muito. O que eu posso obter então? Bom, galera, se você colocar 8 colheres de Toddy em 200 ml de leite, né, nas condições normais, a gente vai obter o seguinte. Ó. Vocês percebem essa figura aqui atrás, essa figura que eu estou apresentando? O que eu
posso observar aqui? Eu observo que o meu Todd foi dissolvido, parte dele na solução, e parte dele se apresenta aqui no fundo do meu recipiente. Ele não foi totalmente dissolvido em solução. Mas, professor, se eu quisesse dissolver todo o meu soluto no meu leite, o que eu tinha que fazer? Bom, eu tinha que adotar uma alteração na minha temperatura. Ou seja, eu teria que aumentar a temperatura da minha solução para que eu possa dissolver todo o meu soluto. Ou seja, eu possa desfragmentar a matéria do meu soluto e que ele possa ser incorporado assim no meu leite. No momento que eu aumento a temperatura, todo o soluto presente na minha solução começa a ser dissolvido, chegando a um determinado momento onde todo o meu soluto foi dissolvido na minha solução. E aí vocês percebem que até a própria entonação do meu achocolatado agora é bem mais forte, porque ele foi dissolvido por completo. Só que existe um pequeno porém. A minha solução insaturada ela é muito instável. Ela não tem tanta estabilidade, porque eu forço a existência desse sistema. Então, não qualquer perturbação, né, no momento que eu mexo no copo de forma mais brusca, ou se eu mudo a temperatura de forma muito rápida, todo o meu soluto que foi dissolvido volta para o fundo. Então, a solução supersaturada é uma solução que ela vai apresentar, né, um valor de soluto muito maior do que a quantidade de soluto que ela pode realmente dissolver. Então, ela ultrapassa o limite do coeficiente de solubilidade em condições normais. Tá certo, galera? Bom, por fim, a gente vai analisar a curva de solubilidade. E essa curva de solubilidade são gráficos que apresentam variações dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Tá certo? Vamos analisar aqui o gráfico, né, e essa curva azul. Tá certo? Em todo o gráfico, né, em todo o tracejar desse gráfico, eu vou obter uma solução saturada. Ou seja, eu vou estar apresentando o limite máximo de soluto que vai ser dissolvido em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Vamos analisar aqui, por exemplo, tá certo? Vamos analisar aqui, por exemplo, a 30 graus Celsius, eu vou obter aqui, por exemplo, o que? Que em 30 graus Celsius, eu consigo dissolver aproximadamente aqui, né, 16 gramas de sal, NaCl, tá certo? Em água, H2O, tá? Aí se eu aumento o valor da minha massa, né, de NaCl, eu obrigatoriamente tenho que aumentar a minha temperatura para que ela permaneça uma solução do tipo saturada. Agora, aqui, essa parte de baixo do gráfico, né, eu vou apresentar o que? Valores onde a minha solução vai ser insaturada, ou seja, ele não atingiu o limite. Vamos dar aqui um exemplo, tá certo? Vamos dar aqui um exemplo. Se eu obtenho em questão, tá certo? 10 gramas do NaCl nessas mesmas condições de 30 graus Celsius. Aqui a minha solução vai ser o que? Insaturada, porque ela não atingiu o limite ainda. E qual o limite? 16 gramas. Agora, se eu, por exemplo, adicionar mais soluto, agora eu estou utilizando 20 gramas, eu vou ter uma solução chamada de saturada com corpo de fundo. Tá certo? Então, gente, galerinha, por hoje é só, né? E desejo a vocês bons estudos.